Olá, sejam bem-vindos a mais um Política e Prosa de hoje, recheado de cultura, recheado de prosa, recheado de poesia, recheado de contos, de novelas. E hoje, Margarete Leite, essa querida amiga, presidente da União Brasileira dos Escritores de Paulista, vice-presidente da União Brasileira dos Escritores do Recife, escritora, poetisa, historiadora, pesquisadora, um monte de coisa, né, Margot? Muito E amante da prazer. E cultura. amante da cultura, uma grande produtora cultural também, literária. Seja bem-vinda, Margarete. Obrigada, Patrícia. É sempre um prazer estar com você. É uma pessoa que respira cultura e nos ilumina. Hoje, essa semana, nós vamos comemorar a Semana da Cultura. E cultura, ela transforma, edifica, ilumina o planeta. Então, é um dia realmente da semana muito especial, nesta Semana da Cultura, Sem para que dúvida. possamos ter uma conversa no seu podcast, muito Que coisa inteligente, como boa, que coisa sempre. boa. Eu estou super feliz por estar mais uma vez conosco, né, aqui. Já participou, acho que do segundo ou terceiro podcast e agora novamente conosco. Agora, você que está conhecendo o podcast agora, o Política e Prosa, nós falamos sobre assuntos variados relacionados ao mundo da política, mas com essa leveza de toda a sociedade que está envolvida com política, a gente não pode deixar de abordar. Então, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Converse conosco, deixando a sua mensagem, a sua sugestão, conversando um pouquinho com os nossos convidados. E para começar, eu sei que hoje nós vamos falar de cultura, mas também eu quero trazer alguns livros aqui. Estamos na Livraria Leitura, mais uma vez. Então, quem conhece o Política e Prosa sabe que nós temos o nosso estúdiozinho, mas estamos numa temporada visitando a livraria e hoje vou trazer alguns livros. Margot, você me permite só para falar um Pois pouquinho de não, livros querido. relacionados à automotivação, a ativar a nossa mente para sermos mais prósperos, Isso, mais ativos, mais proativos, mais ligados, né, na questão do foco. Então, isso. esse aqui, já vou focar nesse aqui, ó. Esse aqui, O Segredo da Mente Milionária, isso é fundamental para a gente trabalhar. Finanças, foco na organização financeira. Nós não temos, infelizmente, no Brasil, o hábito da cultura financeira, da Verdade. organização financeira. Então, esse livro aqui é fundamental, Segredos da Mente Milionária. Esse aqui também, ó, O Poder do Hábito. O Poder do Hábito, também muita gente tem a péssima mania de procrastinar. Então, Uhum. esse livro aqui é fundamental. É uma pesquisa fascinante sobre como somos... Aqui, deixa eu ler. É fantástico. O que fazemos de nossas vidas, os nossos negócios são reflexos de nossas atitudes diárias. Nossa, esse aqui acho que foi um dos primeiros que eu li na minha vida, quando eu comecei a estudar sobre o mercado financeiro, sobre comportamento humano, que é como fazer amigos, influenciar pessoas. Esse também é um clássico Muito também de Dale bom. Carnegie. Esse aqui eu indico, olha, gente, esse aqui fundamental também. E por último, e não menos importante, A Arte da Guerra. Vou botar aqui, A Arte da Guerra. É um livro que é a arte da guerra, né, como o nome está falando. Então você tem todas as estratégias que você pode trazer para a sua realidade do dia a dia, que é o mundo dos negócios, que é o mundo da vida, né? Então são livros que eu deixo de dica aqui na Livraria Leitura, nossa anfitriã no Política e Prosa dessa temporada externa. É isso aí. Agora vamos conversar, começando falando sobre cultura. Margarete, como presidente da UBE, né, União Brasileira dos Escritores do Paulista, obviamente a gente vai conversar sobre também, né, o que espera nessa nova gestão. Mas olha, vocês que estão aí em casa, a gente vai falar um pouquinho sobre um município do estado de Pernambuco. O YouTube fala para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, mas isso se reflete para o Brasil inteiro, né? O que se Exato. esperar da cultura nessas novas prefeituras que vêm É. para Após a 2025, eleição, não é após isso? a eleição? É, Patrícia, como eu estava falando, a cultura é necessária. Você falou aí de arte da guerra, Sim, que o mundo é uma guerra, né? Falou também, pelo que eu vi, aí como aprender como a fazer ganhar amigo, dinheiro, é fazer isso. amigos. São temas especiais para uma reflexão. No município, após a eleição, você pressupõe que os seres humanos que recebem cada um o seu cargo,
como secretários de transporte, saneamento, eles têm que ter o conhecimento. Então, o que eu espero, você falou o que Sim. eu espero que eles sejam competentes e realmente não só para fazer amigos, mas Não sejam para cargos serem indicados, sejam cargos de competências. exatamente, porque esse cargo de confiança, que já está falando a palavra confiança, precisa ter a cultura da ética e da moral. Porque um município, seja aqui no norte de Pernambuco, que é região metropolitana, como a gente está falando de Paulista, que é vizinha a Olinda, que é vizinha a Recife, ele precisa não ser uma cidade dormitório. Sim. E para que ele não seja cidade dormitório, eu vou dar um exemplo de Paulista. São 14 quilômetros de orla. Em qualquer, eu sou turismóloga também, então qualquer município que tenha 14 quilômetros de água morna, ela teria que ser tratada como um presente para trazer divisas. Então, quem está gerindo a cultura, a urbanização, tem que ter essa visão. Então, o que eu espero, Patrícia, é que essas pessoas, esses seres humanos, que são humanos, estão representando tantos outros eleitores que votaram, que confiaram, eles transformem eticamente o município para melhor, para um Isso, é progresso. realidade, perfeito. Quando a gente fala de cultura, são inúmeras frentes, né? Nós temos aí a literatura, nós temos aí a música, o cinema, a dança, a arte em geral. Então, cada um em sua vertente tem as suas necessidades. Então, cabe a cada secretário de educação, diretor de cultura, diretor de cultura, secretário de cultura, ele ter uma boa pauta e uma boa agenda durante toda a gestão. Não adianta pegar e fazer só eventos sazonais. Carnaval, São João, né, Natal. Não, a gente tem que ter realmente uma agenda para que todo esse fomento... Imagina quantas pessoas existem no mercado literário, quantas pessoas existem só na sua associação e na própria UBE, e quantas pessoas. Então, são muitas demandas para se atender que só em período sazonal não dá conta. Você tem que ter uma agenda do ano inteiro e que essa agenda seja interligada com outros setores. Você falou do mercado de turismo. O que se pode fazer com o mercado de turismo introduzindo o pessoal da cultura, por exemplo? Porque aí se faz uma agenda cultural, mas para se fazer uma agenda cultural tem que ter o transferal, tem que levar, tem que ter acessibilidade, demarcar, tem que ter pontões de cultura, mas que sejam eficazes, que tragam turistas, inclusive, na minha opinião, Patrícia, tanto como presidente da UBE, que eu já estou desde 2012, como da Fundação de Arte e Cultura de Pernambuco, que eu fundei em 2000, eu acredito que tem que ter pessoas de fora, trazer turistas, trazer um olhar diferenciado para o desenvolvimento da cidade, para trazer mesmo, para trazer justamente capital, né, porque a economia gire. Isso, que é o Fórum Delis, que é o desenvolvimento local integrado e sustentável. Margarete, uma pergunta, por que... Eu não sei se é impressão minha, eu estou dentro da cultura também, mas por que a cultura sempre acaba ficando no viés da sociedade? Como ela não é a prioridade em muitas gestões, ela sempre vai sendo escanteada e ficam sempre aqueles mesmos atores ali aparecendo em uma grande maioria, vivendo de tão pouco. Aí a gente tem vários problemas, né? Tem a questão da agenda, que não se faz uma agenda anual, a questão de quando se tem um evento, eu já falei isso outras vezes no programa, mas os cachês, né, que acabam sendo pagos 3, 4, 5 meses depois do evento. Mas existe, Patrícia, se você me permite, um fundo de cultura, que é obrigação, isso já está programado para cada município ter um percentual do PIB para o Fundo de Cultura. E o Conselho de Cultura, que muitas vezes, não estou falando, mas estou generalizando, os conselheiros de cultura, ao invés de cada um olhar para o seu umbigo, eles têm que olhar para que essa verba seja posta no Fundo Nacional, ou Fundo Municipal de Cultura, que existe o Fundo Nacional, Estadual, e dividir irmãmente para que tenha realmente uma agenda cultural eficaz, usando os talentos locais, não chamando grandes cantores. Porque você acaba pegando a grande fatia, né, a fatia enorme do bolo, botando nas mãos de
Não desmerecendo cada banda, cada artista, tem o Exato. cachê que construiu. Mas você não pode pegar uma banda e pagar 400 mil reais e pegar o pequenininho, um monte de menores ali que fazem parte de uma cultura, às vezes, lasciva, né? Uma cultura forte e regional. Isso. E fica, às vezes, ou de fora da agenda ou com um cachê pífio, né? Essa responsabilidade é do Conselho de Cultura, porque eles representam todos os fazedores de cultura. Então, eles têm, vamos dizer, centenas de vidas que dependem da fiscalização deles. Sim. E isso eles têm que cobrar junto ao secretário de Cultura. E o secretário de Cultura tem que entender de cultura, não de outros, é o que acontece na maioria dos municípios, a gente colocar em cultura sempre. Quem não entende de cultura. Sempre. Então, a cultura ela é essencial, como eu disse, essa semana vai ser a Semana da Cultura, porque ela é essencial, porque nós temos uma cultura diferenciada, multifacetada, e que é a nossa linguagem, nós somos brasileiros, igual o Brasil não tem. Você fala da Alemanha, você sabe qual é a cultura da Alemanha. Fala da Holanda, você sabe os tamancos, as músicas, Portugal, a cerveja, fado, Portugal, enfim. fado. Então, agora no Brasil você não pode falar de uma culturação do Bumba Meu Boi, do Cavalo Marinho, Marinho, frevo, maracatu, coco, pronto. Ciranda. No Rio Grande do Sul, enfim, tem todas as suas então, coisas, né? Em Minas tem, ou seja, então, é rico demais. Desculpa, esse é o diferencial do Brasil. Por isso que a cultura é tão importante e para gerir um município tão grande como se está se tornando já Paulista, o PIB crescendo, tem que ser com a consciência cidadã de transformar a vida dessas pessoas que dependem. Verdade. Os fazedores de cultura. Agora vamos deixar um recadinho assim, uma cartilha da cultura para quem está em Pernambuco, para quem está em Brasília, em qualquer lugar. A cartilha, como deve funcionar um gestor de cultura no município. Qual seria o passo a passo? Primeiro, se capacitar. Sim. Se não tem, que são poucas pessoas que têm a capacidade dentro do Brasil de estudar cultura, porque a cultura, como eu disse, no Brasil ela é ampla e restrita, ela é plural. Sim. Então você, para falar de cultura afro, tem que estudar cultura afro. Então o gestor ele teria que se capacitar para se assumir esse cargo de secretário de cultura. E é isso que a gente sente a grande necessidade, né? Porque muitas vezes a gente vê alguns projetos sendo feitos, até entendo em alguns casos, né, de não ter na determinada região até a pessoa qualificada para isso. Mas você vê inúmeros projetos sendo feitos ou mal feitos, ou não feitos mesmo, porque a pessoa não tem conhecimento do que aquilo é importante. Aí vamos para patrimônio, né? Quantas perdas nós tivemos no patrimônio, na história não só de Paulista, mas da humanidade, mas por conta de falta de conhecimento, né? E eu tenho essa experiência para lidar. Como trabalhei na Impetu, para a Embratu também, e a gente sabe que existe turismos sexuais que só dá prejuízo e graves. Então, mas tem o turismo comercial que precisa ter um fórum de lixo para ver a potencialidade turística que abrange até onde vai, o artesanato, até quanto, vamos dizer, cestos de vime que pode se produzir. Aí é essa observação. Mas o turismo que dá dinheiro é o patrimônio histórico, sabe por quê? Traz divisas, porque vem de longe, vem alemão, vem o holandês para procurar a cultura holandesa, vem o português que sabe que teve aqui os colonizadores. Perfeito. Então eu acho que o turismo tem que ser estudado como, acima de tudo, um item básico é o turismo histórico. Perfeito, Margarete. Além do turismo geográfico, né? Que nós temos, como eu repeti, são 14 quilômetros de água morna. É verdade. O alemão está lá morrendo de frio, botando o pé e sabe, meu Deus, tem uma cidade como Paulista, tão próxima à nossa metrópole. É isso que eu acredito que tem que ter alerta para isso, consciência cidadã, ética, e é com isso que eu espero que Paulista mude. Perfeito, é uma maravilhosa. Agora, já que estamos falando aqui, né, com uma poetisa, declamar uma poesia para a gente encerrar esse bloco com uma poesia de Margarete. Não, peraí, tem uma coisinha mais. Tem lançamento muito em breve, né? Eu quero fazer o lançamento aqui no podcast, no Política e Prosa. Vai ter lançamento em breve, né? Tem Memória de Anjos, Memória de Anjos. E tem Timbó, Rio da Vida Caetés, que aí é uma pesquisa e poesia, né? Eu falo que nós temos 72 milhões de caetés que morreram, 1000 caetés
que morreram para que Paulista se desenvolvesse pelo ouro branco, né? Que era cana-de-açúcar, Era cana-de-açúcar, pelos exato. colonizadores. Então a Exato. gente está em Paulista pisando no sangue dos caetés. Verdade. E o Rio Timbó é testemunha disso. Então eu estou Poxa preparando vida. esse livro Perfeito. e provavelmente em breve está sendo lançado. E Memória Sim. de Anjos, que é um livro mais amplo. É um livro espiritual? Não, ele é espiritual, ele é ficção, Sim. mas tem muita coisa biográfico e Perfeito, ficção. perfeito. E fala de Deus e dos anjos. Para encerrar, o que é que você escolheria para deixar aqui de presente para a gente? Eu poderia recitar uma poesia de Olinda, já que eu estou aqui, né? De Olinda, exatamente. Olinda, louvada seja, de poetas e artistas mil. Tu tens o encanto da aurora do Brasil, mas se hoje te canto em versos, é por saber-te primeira entre outras centenárias. Tua brisa que balança os achotes da esperança de te ver eternizada. Em meus pequenos versos, eu não posso rimar o afeto que me vi contaminada. De beleza natural, Olinda, tu és a capital do país da devoção. Desfila em tuas ladeiras, qual madeixas brasileiras, os ritos de crenças irmãs. Protegidos pela vise do rosário, mas para falar das dores, não posso esquecer da rua 13 de Maio, numa homenagem singela, não à dama das janelas, mas aos negros teus queridos, que desciam em banguelas, levando em suas costelas os tigres de líquidos fervidos, e só por pura bondade gritavam: corram, fujam, não se sujem, não ouso desejar o mesmo aos brancos meus irmãos. Olinda, seja louvada nas ruas e logradouros, sem esquecer, contudo, os mouros, que com seus usos e costumes, suas casas enfeitavam de treliças, protegendo suas damas, que por ser belas e pacatas, suas lágrimas derramavam. Olinda, toda singela, que desce em banguelas e na Rua do Sol termina. Olinda, louvada seja. É uma homenagem à minha cidade. Aí eu falo ainda de Sigismundo, mas na hora aí eu consertei, que é um hábito que a gente tem quando a poesia é muito grande, que essa poesia é uma histórica. Os eu negros... fico impressionada com a memória, gente. Eu não tenho essa memória. Não, mas eu ainda pulei no fim, porque eu falava, não posso esquecer, contudo, os heróis. Bernardo, Sigismundos e outros que forças nos deram e vitórias transformaram. Esse eu esqueci, que eu sou descendente de Bernardo, né? Poesia histórica. E Bernardo matou os negros e eu vim aqui para limpar o que ele fez. Aí espiritualidade, né? Espiritualidade, verdade. Entendeu? Margarete, muito obrigada por essa participação mais uma vez, brilhante, encerrando assim com uma poesia belíssima, histórica, com tanta história aí. E vou ficar na torcida desse livro histórico, sei logo, livro de espiritualidade, de biografia aí, né, que tem um pouquinho de tudo. E aqui, Política e Prosa está sempre aberto para você, viu? E quero terminar lhe dizendo uma coisa. Eu fazendo uma homenagem a Olinda, eu estou fazendo uma homenagem paulista. Porque Paulista só tem 80 e alguns anos que foi emancipada, mas quando começou, ela começou Olinda. Verdade. Então, Olinda Nova Paulista. É verdade. Então, Obrigada, fica aí as nossas sugestões aos gestores municipais. Escutem tanta história para contar, né? Que nós precisamos realmente de bons gestores em todas as prefeituras do Brasil para a cultura. E isso é política, né? Uma política bem feita faz isso. Precisamos. Então, até o próximo bloco. Até já. Estamos de volta e agora com Cássio Cavalcante, escritor, jornalista, biógrafo de Nara Leão e em andamento de Amelinha, não é isso? Isso mesmo. Produtor cultural. Como vai, Cássio? Eu estou bem e não tem como eu começar esse podcast e não dizer que é sempre um prazer estar aqui com você, entendeu? Que bom, Cássio. Porque você também é como eu, você é comprometido com o movimento da cena cultural e isso muito me agrada. Que bom, que bom. Agora me fala um pouquinho como é que anda a sua vida, como é que andam os seus projetos, me conta um pouco de tudo. Bom, eu vou ter uma revista virtual, que ela vai se chamar Página 1,
Página entendeu? 1. Eu já estou começando a pegar todos os colunistas, fazer convites, entendeu? E também, recentemente, eu participei do primeiro Encontro Nacional de Escritores em Olinda. Foi um evento perfeito. da ALCO, Academia de Artes, Letras e Ciências de Olinda, que eu faço parte, né? Sou acadêmico dessa instituição, e foi muito gratificante ver escritores de todo o Brasil e Olinda sendo Sério. o foco de união de todos eles. Perfeito, perfeito. O que é que você tira desse encontro, assim, com relação à questão do movimento mesmo literário? Sempre tem aquela dúvida, né? Como é que está a produção literária no país? Olha, você Ela está produzir, aquecida, a gente pode dizer você que produzir sim. literatura no Brasil é sempre muito difícil, porque os custos da edição Continua é no alto, mercado. muito caro, né? Mas um encontro desse, acredito que para um escritor seja uma das principais vitrines, né? Ele se mostra para ele. Tinha escritores da Bahia, escritores do Rio, escritores de São Paulo, escritores de Alagoas, entendeu? Então, esse é uma boa vitrine para você mostrar os seus trabalhos e ampliar os seus horizontes. O Cássio, vocês falavam também, além do livro, também abordou-se a questão da literatura digital? Teve palestras sobre inteligência artificial, Sim, que é a coisa do momento, né? sim, Eu acho que o grande boom da inteligência artificial, nós estamos passando por ele agora, nesse momento. é verdade. E o que eu tiro de tudo isso é que a literatura, ela vai absorver isso, porque tudo nos chega para o bem e para o mal. Quem é do bem vai usar a inteligência artificial para fazer o bem. Quem for do mal vai enveredar por um caminho que não é muito saudável, né? Eu sou bem fã da tecnologia, né? Bem fã mesmo. Acho que assim, o ChatGPT, ele chegou, acho que em 21 ou 22 de novembro de 2022, e foi um marco assim, ele zerou a internet. E a partir daí um mundo se abriu. Antes do ChatGPT, acho que tinham tido 50 inteligências. E depois, vejam quantas mais, né? Hoje a gente faz inteligência para tudo. Eu vi no seu vídeo, né, um amigo seu fez para você um presente que foi um vídeo de... Eu sou muito fã, além de ser biógrafo, sou muito fã de Nara Leão. E ele me fez assim, Nara Leão me abraçando. Mas é uma coisa de uma realidade absurda. Inteligência Entendeu? artificial. O pessoal fala muito que Eu vou botar esse vídeo ela chegou para vai tirar muito emprego, mas o ser humano, ele é muito adaptável. A história da Certo? humanidade, ela é Eu vou te assim. contar uma história. Recife, Olinda, né? A cidade era iluminada primeiro com postes que era com óleo de baleia, depois com bico de gás. Existia um profissional muito necessário, era o acendedor de lampiões. Exato. No cair da tarde, ele acendia os lampiões quando nascia a manhã, ele apagava. Chegou a energia elétrica, trouxe 1000 benefícios e esse profissional, infelizmente, ele saiu do mercado. Hoje em dia tem gente que nem sabia que algum dia já existiu uma profissão chamada acendedor de lampião. É verdade. Assim é a história da odisseia humana na Terra, Tem várias entendeu? profissões que já Porque foram e ela outras não tira são. emprego, mas ela também gera É empregos. verdade. A gente Hoje nós temos só não pode inúmeras... esquecer o seguinte, que a inteligência artificial, ela vai sempre estar a nosso serviço, não ao contrário. É assim que a gente espera, né? A gente tem que esperar e apostar sempre nisso, né? A gente Exatamente. espera. Porque assim, as profissões, como você disse, elas surgem e Isso. outras desaparecem, mas sempre pensando num bem maior, que é o progresso. Exatamente. Né? Mudam-se muitas coisas. Existem inúmeras faculdades, inúmeros cursos, inúmeras profissões hoje que não existiam há 2 anos. Né? Essa imagem que você viu, ela não tem 6 meses que foi criada essa inteligência artificial, de pegar uma imagem de 2 pessoas, Olha, uma eu que já fiquei foi e se maravilhado, abraçaram, né? Então, porque todo mundo... eu fiz isso pro meu pai, e meu pai... Quem me conhece sabe que antes de eu ser biógrafo de Nara Leão, eu sou muito fã dela. Aí eu recebi esse presente que Nara Leão sorri para mim e me abraça. Eu cheguei até a me emocionar. É claro, com certeza, quem não se emociona. Agora me fala um pouquinho, e a produção literária? Me conta um pouco, Bom, como está? eu estou escrevendo agora uma novela, que é um gênero literário que eu gosto muito de trabalhar. Perfeito.
Perfeito, perfeito. Agora, como a novela ela pode se situar na produção literária? Bom, a novela, em termos de tamanho, ela é maior que o conto e menor que o romance. A Tem novela... muita gente que ainda confunde. Muita gente, porque a novela de televisão ficou muito comum à realidade do brasileiro. Sim. Aí ele sempre procura fazer um paralelo errado da novela da TV com a novela literária. A novela literária, ela só tem um núcleo, só tem uma história, né? E no romance tem um núcleo principal e tem vários outros núcleos ligados ao núcleo principal. Várias outras histórias ligadas à história principal. Perfeito. E Entendeu? hoje você está escrevendo uma novela. Uma novela. Cortázar, né, aquele escritor maravilhoso argentino, ele fala a seguinte comparação. Se você for comparar a novela a uma luta de boxe, Sim. ela se resolveria no primeiro round. Entendeu? Então é um processo que eu gosto muito de trabalhar. Eu gosto muito de conto. Que bom. Eu sou um contista assumido, mas também a novela é um gênero que me dá muito prazer em trabalhar. Essa novela que eu estou escrevendo, ela Dá vai para ser, dar uma palhinha para gente? ela vai se passar na Rua Nova, do século XIX. Rua Nova, para quem não sabe, é uma rua histórica do Isso. Recife, do centro da cidade do Recife, Pernambuco. Isso. Que já foi a principal fonte do comércio, Isso. inclusive para a alta sociedade, né? Exato. A Rua Nova Era a Rua Nova, Rua Imperatriz, eram as principais ruas. era um sinônimo de boas compras, não é isso? Exato. E no século XIX é a mesma época que se passa o grande clássico de Carneiro Vilela, A Emparedada da Rua Nova. E até para explicar um pouquinho, Cássio, para quem não conhece, vamos dar um cenário, né, para as pessoas que não conhecem a Rua Nova. É uma rua ampla que tem casarões, que tem, né, muitos casarões históricos centenários. Isso. E eram residências e funcionavam embaixo as lojas. Os famosos sobrados, né? Isso, os famosos sobrados. Entendeu? Para Então, quem também não sabe, a Emparedada é também um conto, uma é- história, na verdade. é um né? romance de histórico. Carneiro Vilela, né? Que foi um dos fundadores da Academia Pernambucana de Letras, né? Exato. Carneiro Vilela, ele imortalizou uma lenda urbana, Sim. que é a Emparedada, né? Uma moça que foi emparedada viva Sim. por seu pai. E Carneiro Vilela fez um romance que eu acredito que seja o clássico dos clássicos da literatura pernambucana. Perfeito. E no caso, essa sua novela faz uma referência à Emparedada. Isso, É faz isso, uma tá bom. referência. Eu coloquei ela na mesma época, entendeu? Perfeito. O mesmo lapso de tempo que se passa a história da Emparedada, vai se passar a história da minha novela que eu estou escrevendo, né? Perfeito. E tem prazo? É muito difícil perguntar isso a um escritor, né? Não, porque Só quando ele tem uma meta por ser uma da novela, editora. vai ser rápido. Eu acredito que até início do ano que vem, que está pertinho, né? Só temos acredito 2 meses. 2 meses. Eu acho que eu já vou terminar. Porque o meu processo de criação literária é o seguinte: quando eu vou escrever um conto, ou um romance, ou uma novela, já vem tudo na minha cabeça. Aí eu faço uma espécie de primeiro jorro, entendeu? Escrevo tudo, Perfeito. aí depois eu vou lapidar. Eu comparo sempre a literatura a uma joia, porque o diamante, ele não vai bonitinho como você vê no solitário. Claro. O diamante é uma pedra bruta, que ele se torna aquela arte que você vê no anel Depois com de muita lapidação. lapidação. É o que eu acho mais difícil no ato de escrever. É a hora que eu tenho que parar de mexer. Tipo assim, eu não vou mais acrescentar nada, não vou mais tirar nada, eu vou publicar. Porque o escritor, eu acredito que todos sejam assim. Se eu ler uma página, eu acrescento uma vírgula, na outra página eu troco uma Mexa de palavra, novo, entendeu? verdade. É esse lapidar que eu acho o mais difícil. Ô Cássio, agora para quem também tem interesse na oficina, como é que funciona a oficina literária? Porque tem muita gente que quer escrever, tem vontade, não sabe por onde começar, tem bloqueio literário. Eu tenho muito bloqueio literário muitas vezes, aí depois sai tudo de uma vez, às vezes passo 3, 4 dias escrevendo sem parar e depois dá um bloqueio de meses. Como uma oficina poderia organizar as ideias, além do conteúdo, do conhecimento de como se fazer um conto, de como se fazer uma novela, né? Porque a oficina ele faz isso, né? Ela Exatamente. difere cada área da literatura. Então como é que a gente pode, além do aprender, organizar esse sentimento de começar a escrever, não mexer mais no livro, não botar mais uma vírgula, não trocar mais um personagem? Eu sou um produto de oficina literária. Eu fiz a oficina de
Raimundo Carreiro durante 5 anos, certo? Raimundo. É porque eu estava escrevendo a biografia de Nara Leão, aí uma vizinha minha disse que estava fazendo uma oficina literária, eu fui fazer a oficina de Carreiro para aprimorar minha leitura para a escrita da biografia de Nara. Aí eu conheci o conto, me apaixonei pelo conto, comecei a produzir conto. Eu tenho até o meu último livro publicado, é um livro de contos, que é o Sorriso de Lígia. Aí eu comecei a ser contista, né? A oficina, ela vem exatamente, é uma espécie de coach, a oficina literária. Ela vai realmente te organizar para você ser um escritor. Perfeito, ótimo, perfeito. E muita gente tem esses bloqueios literários porque ele não sabe por onde começar, tem né? sim, Muitas tem, vezes porque não sabe o eu que fazer. vou dizer uma coisa, para mim escrever é um ato natural como respirar, graças a Deus, coisa né? boa, Eu eu considero, espero dizer isso um dia. eu considero um dom. Eu não quero dizer com isso que eu seja o maior escritor do Brasil, não. Entendi, Eu estou Cássio. falando do meu processo de criação, Entendi. entendeu? Mas aí é muito difícil você ter uma ideia e passar para 100 páginas, para 200 páginas, Eu acho que para já cria uma 300 ansiedade, páginas. sabia? É, Já cria sim. muita gente. Eu fico ansiosa. Eu já crio ansiedade daí. Acho que muita Ó, gente. a maioria dos meus amigos escritores fala que o ato da escrita é uma espécie de cartaz, é uma espécie de colocar para fora todo sofrimento, é um sofrimento o ato de escrever. Para mim funciona exatamente ao contrário. Para mim funciona o seguinte: escrever é um dos atos mais prazerosos que eu tenho na minha vida. Que bom. Vou te dar um exemplo bem palpável disso. Uma vez eu estava escrevendo lá em casa, aí nessa época o meu escritório, a janela ficava nas minhas costas. Aí eu de noite nem esqueci e escutei uns passarinhos cantando. Meu Deus, passarinho cantando de noite. Aí quando eu me virei, tinha amanhecido e eu não tinha nem notado. Não tinha percebido. Não tinha percebido. Então estava muito bom. De tão absorvido que eu estava. Que ótimo. Então é isso, olha. Cássio, chegamos até aqui. Você que está entrando agora no nosso podcast e não se inscreveu no canal ainda, faça a sua inscrição, deixe a sua mensagem. E até para Cássio agora, ó, perguntando sobre oficina literária, sobre produção cultural, sobre biografia. Tem tanta coisa, né, Cássio, na produção literária que se fala. A literatura é um universo muito vasto, né? Que você pode se encontrar em um dos seus segmentos. Perfeito. Boa, Entendeu? Boa. E eu aqui, né, estamos chegando às considerações finais. Sim. Eu insisto em dizer que eu sou fã do seu trabalho, que você, que assim bom. como eu, você gosta de promover o movimento da cena cultural. É verdade. Que eu acho isso muito importante. E assim como é importante, eu sei das dificuldades que é fazer isso. É verdade. Entendeu? Mas sigamos, né? Sigamos. Eu quero ver você aqui sempre, quero ver os vídeos. Você lançou uma série de vídeos ótimos de histórias aí de Mal Assombrados. Foram ótimas, eu vou dar me diverti. até aqui um furo aqui. Sim. Eu vou aprofundar esses vídeos e vou... Eu tenho um canal no YouTube que nunca funcionou, né? Tem que Aí funcionar. eu vou começar com uma playlist dessas lendas urbanas do Recife. Perfeito. E vou começar com a Menina Sem Nome. Nossa, olha, eu amei esses vídeos curtinhos. Ele fez agora há pouco. Tem que botar isso realmente no canal do YouTube para todo mundo ver, Pronto, Cássio. vamos lá. Obrigada. Obrigado você sempre. Obrigada sempre. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Estamos muito felizes em estar compartilhando com você. Estamos aqui na Livraria Leitura, fora do nosso cantinho, lá no estúdio, fazendo esse projeto itinerante na cidade, trazendo livro, trazendo literatura, trazendo cultura. E até a próxima semana, se Deus quiser, aqui com a gente no Política e Prosa. Tchau, tchau.